Olá, bom dia meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Estou nesta manhã gravando esse vídeo para me falar um pouco sobre santificação, sobre aquilo que Jesus exige sempre para nós fazer no nosso dia a dia. Eu fico observando, até o motivo de eu fazer esse vídeo, irmãos, é porque eu não aguento mais tanta mentira nas redes sociais, tantos falsos profetas pregando nas redes sociais, enganando a sociedade, o povo, a humanidade, Mas esses dias eu estava vendo uma pregação do pastor que pregava que nós não precisamos jejuar, nós não precisamos mais devolver o dízimo, a oferta, voto, não precisa receber oração, imposição de mão, nós não precisamos nada disso, porque tudo isso Jesus já levou sobre ele, nós não precisamos mais fazer nada disso, nem um sacrifício. Quem fizer está pecando. Irmãos, como é que pode a pessoa ser idiota desse tanto, A pessoa não conhecia as escrituras. Se você for observar a Bíblia, aqui no livro de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14, o Senhor está falando aqui, daquele endemoniado, que os discípulos foram expulsar aquele demônio e não conseguiram. Eles não conseguiram expulsar. E quando Jesus chegou, expulsou aqueles demônios. E eles interrogaram Jesus, perguntando por que eles não tinham conseguido expulsar aqueles demônios. E o Senhor disse: olha, porque existe carta de demônio que só sai com jejum e oração. Então quer dizer que Jesus está mentindo. Esse pastor diz que não precisa jejuar, quem jejuar está pecando, O próprio Jesus jejuou, irmão. Por que foi? Jesus tinha pecado. Por que foi que Jesus jejuou? Para dar exemplo para nós. Por que foi que Jesus foi batizado? Para dar exemplo para nós. Então Jesus veio ensinar nós o que ele fez, era para nós fazer. Prega sobre dízimo. Irmão, no Novo Testamento fala do dízimo também. Para nós fazer aquelas coisas sem desprezar a outras. Nós temos que ter caridade, temos que fazer o bem. Tudo isso sim nós temos que fazer. Mas existe tantos falsos profetas. As igrejas hoje virou uma política, Uma política, uma coisa maligna, não é coisa de Deus, irmão. Não, é uma placa de igreja criticando a outra. É uma igreja criticando a outra, em vez de estar pregando o evangelho. Quantas pessoas idiotas estão se matando, estão na depressão, trancadas nos quartos, precisando de alguém bater na porta para levar uma mensagem de salvação, de libertação. E você, em vez de estar procurando essas pessoas que precisam de ajuda, está nas redes sociais atacando, criticando pastor, pregadores, igreja, placa de igreja. Jesus não veio te dar esse direito de tu estar julgando, de tu estar condenando, não. Vai ler as escrituras. A Bíblia diz para tu tirar o cisco do olho do teu irmão, tu tem que tirar a trave do teu primeiro. Tantos homens que não têm compromisso, tantos homens que não têm compromisso com a verdade, no pecado, e levando uma mensagem de engano para o povo. Mas a Bíblia diz: acautelar dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. O apóstolo Paulo, com a sua sabedoria, disse: se descer um anjo do céu trazendo uma doutrina que não compare com essa, não receba, porque é maldita. Então, por aí você tira, irmão, o tanto de pregadores que tem falso, levando a palavra deles mesmos, palavra que não tem compromisso com Deus. Eles não têm compromisso com Deus. Eles não sabem nem o que estão falando. Igreja que está no pecado, falta de ensinamento dos seus pastores. E a Bíblia diz para que nós venha aprender do Senhor, para que nós venha examinar as escrituras. Muitos que estão pregando
contra a palavra de Deus, contra a santificação, sabendo eles que a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, por que é que a Bíblia diz que muitos chamados e poucos escolhidos? É esse idiota que anda pregando mentira, falsificando a palavra. Eu quero dizer para tu, falso profeta, a Bíblia diz que aquele que tirar um tio, aumentar um tio, ou diminuir um jota da palavra de Deus, será tirado o direito de morar no céu. E se você aumentar, é aumentado o seu sofrimento no inferno. Saiba disso. Leva a mensagem verdadeira. Se você não quer pregar a verdade, pois não é obrigado você pregar. Mas a Bíblia diz para nós pregar a verdade. Para nós pregar a verdade. Tanto os miseráveis que prega contra o dízimo, contra a oferta. A Bíblia diz que você não paga, né? Você não devolve o seu dízimo, né? Você não devolve. Mas o diabo, ele entra e devora. Por que ele entra e devora? Porque a obra de Deus é mantida com o dízimo, com as ofertas. Se alguém rouba, se alguém mete a mão, rouba, quem vai prestar conta é ele diante de Deus. Então, você está fazendo a sua parte, né? Você está fazendo a sua parte. Você não tem o papel de julgar. A Bíblia diz: não julguei para que não seja julgado. Então eu quero te dizer, em vez de estar criticando nas redes sociais, falando de igreja, falando de pastor, falando de crente, um pastor prega a doutrina, você vai lá e prega uma falsa doutrina, desmanchando aquilo que o pastor pregou, desmentindo. Ô irmão, vai ler a Bíblia, vai buscar a Bíblia, vai buscar a sabedoria de Deus. Você que prega que o jejum não é necessário na vida do crente, é por isso que você vive no pecado, é por isso que você vê nas redes sociais os escândalos, pastores se prostituindo, pastores estrupando, pastores até matando. É porque você não consagra a sua vida, é porque você não tem o temor de Deus, aí sai por aí mentindo, enganando falsos profetas, tragando as vidas, aquelas pessoas que não têm sabedoria de Deus. Então que Deus venha abençoar nesta manhã a sua vida, que Deus venha abrir os teus olhos para que tu venha entender a palavra de Deus. Então se inscreva no canal Pastor Antônio Martins, que Deus possa abençoar a tua vida.